Não é que eu sentava e falava, vou fazer música. Não, eu recebia as músicas e saí compondo. Ah, é? É inspiração mesmo. Foi uma inspiração. Eu nasci como compositora naquele momento. Cíntia Jardim veio ao Educa Mais Jacareí para dar uma entrevista ao programa Gente em Destaque. Natural de Cruzeiro, cidade também do interior de São Paulo, a cantora e compositora mora em Jacareí desde 2004. Ontem rasguei as cartas que joguei. Nascida em 2 de junho de 1979, Cíntia estava com 18 anos quando começou a dar as primeiras canjas com músicos de São José dos Campos, quando cursava Publicidade e Propaganda na Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, e se formou nesse curso. A carreira começou em 2002 e, desde então, Cíntia tem se destacado no cenário musical do estado de São Paulo, tanto como intérprete e compositora. Na nossa conversa, ela vai relembrar como foi a sua infância e adolescência, as primeiras influências artísticas e as inspirações. Cíntia vai falar sobre a sua relação com a publicidade e a propaganda, a sua profissão durante 4 anos. Bom, Cíntia, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Queria começar falando um pouquinho sobre a sua infância. Você é nascida em Cruzeiro. Isso, eu sou de Cruzeiro. E como é que foi sua infância lá? Já tinha um pouco de música? Como é que foi sua infância em Cruzeiro? Então, a música é uma parada só minha, assim, porque eu não conhecia nenhum músico lá, mas eu tinha contato com a música através dos meus irmãos. A minha irmã mais velha, Laís, ela é 6 anos mais velha que eu. Ela escutava muito MPB. E o meu irmão escutava rock clássico. Então eu tive essas duas influências, assim. E a sua família, além dos dois, mais alguém que gostava de música, assim? Não. Profissional, ninguém? Ninguém. É. E você vem para São José logo depois? Ou você chega... Eu vim para São José quando eu fiz 15 anos. Meu pai conseguiu um emprego em São José dos Campos e trouxe a família toda. E você aí, a partir de então, começa a fazer a faculdade já em São José também, que foi a Univap, né? Isso, eu fiz Publicidade e Propaganda em São José. Essa escolha foi por conta do quê? Quando eu era criança eu sempre achei que eu fosse trabalhar com alguma coisa ligada com artes, né? Então meu pai é artista plástico, pinta quadros maravilhosos, então eu queria que fosse alguma coisa nesse sentido de artes plásticas e tudo mais, mas não tinha nenhuma faculdade aqui disso, de artes plásticas. Então o mais próximo de criatividade que tinha era Publicidade e Propaganda, e aí eu entrei nessa faculdade. E a paixão pela música estava um pouquinho adormecida, mas quando eu estava na faculdade, nos barzinhos da faculdade, né, eu conheci alguns músicos e comecei a dar canja com eles, né? E aí esse amor pela música reativou. O seu pai, sendo um artista, influenciou bastante, então. A música é diferente do que ele faz, mas sim, tem um paralelo aí, né? Tem um paralelo, mas assim, o meu pai não optou de viver de arte, né? Ele é engenheiro mecânico e sustentava a gente com essa profissão, e nas horas vagas ele pintava. Então o amor pela arte era um hobby, mas ele fez algumas exposições em São José dos Campos e tudo mais, então tinha esse DNA da arte. E você, criança, nunca cantava nas festas de família, nada? Cantava, sempre, desde pequenininha. Eu me apresentava para avó, para avô, para minha mãe, pegava escova de cabelo e cantava. Você não tinha vergonha? Não tinha vergonha, deles não. E na faculdade, como é que começa esses convites para você ir dar essas canjas lá no barzinho que você falou? Como é que isso começa? Na verdade não tinha convite, né? Tinha cara de pau.
dessa pessoa que pedia para os músicos, deixa eu cantar, deixa eu cantar, deixa eu cantar. E na época eu tinha pouquíssima experiência, não entendia nada de técnica vocal. E aí comecei a cantar com os músicos, mesmo que desafinado e tudo mais. E depois que eu fui estudando, fui me aprimorando. E a melhor escola é cantar, é o bar, é estar... Que você pode improvisar também, né? Que o pessoal pode pedir qualquer música que você tem que cantar ali, né? É, mais ou menos, né? Dentro do nosso estilo, né? Tem coisa que tem que ser com ensaio, né? Mas tem algumas que tá na nossa memória que a gente consegue até improvisar. E nesse comecinho, como é que se dava esse seu relacionamento conciliando a publicidade e aí já um pouquinho com o canto na faculdade também? Você chegou a terminar e trabalhou com publicidade também? Trabalhei. Durante a faculdade eu já comecei a fazer estágio. Então, desde o primeiro ano de faculdade eu já estava trabalhando. Eu trabalhei em agências de publicidade e trabalhei em laboratórios farmacêuticos como propagandista. E comecei a cantar aos pouquinhos, né? Mas aí chegou um ponto em que não dava para conciliar, né? Porque eu não conseguia fazer nenhuma das duas coisas bem feito, com dedicação. E aí eu optei pela música. E esse rompimento se deu de que forma? Você foi já na maturidade ou foi logo no comecinho de você formada? Teve indas e vindas. Teve uma época que, antes de ser mãe, antes de ser casada, eu fiquei só com a música. Aí quando meu primeiro filho nasceu, eu voltei para a minha profissão de origem, né? Voltei a trabalhar em laboratório farmacêutico. Mas a música gritava e eu comecei a compor compulsivamente. Casei com um músico, então eu via meu marido saindo todas as noites para se apresentar e eu queria ir junto e não podia, né? E aí eu voltei a cantar. Voltei a cantar e comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até que chegou num ponto que não deu. E aí eu larguei totalmente o ramo da publicidade e fiquei só com a música. Mas embora eu use muito da publicidade com o meu trabalho agora, né? Na questão de divulgação, na questão de fechar os contratos. E tudo esse lado é bom para você que já é formada, né? Com certeza. Mas esse rompimento não foi um rompimento traumático, né? Você deixou porque a música realmente dominou a sua carreira mesmo, né? Dominou a minha vida e a minha cabeça, o coração. E nessas canjas da faculdade, você lembra de músicas que você cantava lá? Eu acho que toda cantora começa cantando um pouquinho de Marisa Monte, né? Eu cantava bastante Marisa Monte naquela época. E já era a que você ouvia mesmo ou você ouvia outro tipo de música? Eu ouvia bastante. Eu ouvia basicamente naquela época MPB. Que era o que eu gostava mais naquela época. Hoje a gente vai abrindo o leque, vai descobrindo outros estilos, né? Então eu gosto de mais coisas além da MPB. E esse fato de você romper com a publicidade e se dedicar exclusivamente à música, teve algum dia esse clique bateu em qual situação que você poderia lembrar? Nesse dia que você decidiu mesmo optar pela música? Eu acho que não teve um dia específico, foi um caminhar, assim, sabe? Foi uma insatisfação que foi crescendo e eu estava em contato com as pessoas do ramo musical, querendo estar mais com essas pessoas e aos poucos eu fui me voltando mais para esse lado musical e até que eu rompi definitivamente. E nesse período que você se descobre também uma compositora ou foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois? Então, eu costumo dizer que quando o meu primeiro filho nasceu com ele a compositora, porque eu fiquei muito em casa, né? Depois eu voltei a trabalhar com a publicidade e não podia sair para cantar, né? Por questões de horário, família e tudo mais. E essa necessidade de música me tornou compositora. As músicas começaram a vir na minha cabeça. Não é que eu sentava e falava, vou fazer música. Não, eu recebia as músicas e saí compondo. É inspiração mesmo. Foi uma inspiração. Não é que tudo é bom, né? Vem muita coisa mais ou menos, tem algumas boas, umas ruins, mas eu nasci como compositora naquele momento. Porque daí você vai lapidando, né? Você vai escrevendo e vai lapidando. Vai lapidando. Foi em 2005 isso eu me lembro certinho. E você sofre também desses buracos de criatividade
Ou você é daquelas que tem regras para compor suas canções? Tal dia, tal hora eu tenho que sentar, porque senão não vou conseguir. Então, é engraçado. E para mim, eu nunca sentei e falei, agora eu vou compor. Das poucas vezes que eu tentei fazer isso, não ficou bom. Eu já sofri de ter períodos enormes sem compor. E aí eu sofria, porque eu pensava assim, nossa, antes eu compunha uma música por semana, ou uma por mês, e agora demora tanto. Mas hoje, eu tô mais tranquila com isso. Porque eu acho que no começo a gente tem mesmo que colocar para fora, entendeu? Agora às vezes vem 2 por ano, entendeu? Mas eu não fico ansiosa com isso. Eu acho que tem que ser do coração mesmo, sabe? Porque antigamente você era também, eu imagino, que era um pouquinho mais insegura. Sim. Também devia ser por conta disso, né? E eu queria provar para mim mesmo que eu fazia uma quantidade enorme de música, né? Agora eu acho que não precisa disso. E você ficava se questionando, né? Como é que eu não fui capaz de fazer tantas músicas e agora dá esse bloqueio? Uhum. Era isso. E aí eu ficava insegura e tentava fazer música, e aí não ficava bom. Aí quando eu me acalmava, vem na cabeça, vem uma inspiração assim. Às vezes é baseado em alguma situação que a gente viveu, ou é baseado na situação de um amigo, da família, ou às vezes a música vem sem propósito nenhum, mas ela vem simplesmente na minha cabeça. Vem a letra ou você já tem a música? Vem a letra e a melodia. É mesmo? Eu gostaria muito de viver da minha música autoral, de fazer muitos shows autorais e assim me sustentar e sustentar os meus filhos. Mas eu acabo precisando viver da música cover, da festa, do bar, do restaurante.